Perfecto. Ahora entonces, vamos, yo voy a saludarlo a todos. Muchas gracias por todos los presentes que están aquí. Agradecer en esta instancia también la presencia de nuestro convidado, que es Renato Prieto. Él nos dio un minutito de su tiempo para conversar con nosotros sobre su papel y su trayectoria en las películas espíritas de Nuestro Hogar 1 y 2. Te damos la bienvenida. Les damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes y les comento que Renato va a hablar solo en portugués y que después en la plataforma se va a subir el video ya con las leyendas en español para que todos podamos entenderlas. Muchas gracias a todos los presentes y vamos a quedarnos con Renato porque, bueno, María Isabel va a hacer la presentación de él y te agradecemos, Renato, por este viaje que nos vas a hacer contigo. Oi, Renato, tudo bem? Eu sou brasileira, faz 27 anos que eu moro aqui no Chile, sou espírita de berço, maior compromisso, e fico muito feliz de receber você nesse país. Chile estamos andando devagarinho, mas estamos andando na doutrina. E agradecemos muito esse tempo teu de vir. Seja muito bem-vindo, que os mentores espirituais possam te iluminar sempre, que já tenho certeza que já é iluminado, e que possa esclarecer para nós um pouquinho da doutrina, do filme, do teu papel. E gostaria de falar um pouquinho do teu currículo vitae, um pouquinho que nós sacamos, porque tenho a impressão que deve ter muita coisa a mais. Vou falar agora em espanhol, para que possa entender melhor. Renato Prieto é ator e diretor teatral formado pela Unirio, Rio de Janeiro. Há mais de 30 anos, ele vem llenando os corações de seus espectadores de arte. Que maravilha, não? Poder fazer isso. Prieto levou mais de 6 milhões de pessoas ao teatro, e atualmente protagonista da película Nuestro Hogar, interpretando o médico André Luiz. Essa película já foi vista por mais de 10 milhões de pessoas em Brasil e sendo exibida em mais de 45 países do mundo. Com sua arte e bilheteria, ele ha contribuído de forma espontânea e colaborativa com mais de 2.200 instituições sociais e de caridade de todo o Brasil, contribuindo também para manter suas portas abertas, para permanecer atendendo ou reabrir para iniciar os trabalhos. E a trajetória de seu projeto, instituições como Abrigo de Menores Infractores, Pestalozzi, pastorales, hospitales, casa de acogida, infantiles e adultos, ONGs de apoio a los portadores de HIV, VIH, entre outros. Muchas gracias, te agradecemos de coração e esperamos que seja uma entrevista muito amena, muito tranquila, que os bienhechores nos iluminem, nos proteja a todos. Bem-vindo a Chile. Gracias, querida, muitas gracias. Gracias, Nós te agradecemos por tu introducción. Entonces, Renato, ¿qué te parece si te hago unas preguntas para que nos desplayes con nosotros y puedas explicarnos cómo es tu vivencia como André Luiz? ¿Está bien? Ok, fiquem à vontade. Acho que a apresentação que ela fez aí já contou parte da minha vida, dessa encarnação, né? Mas tá ótimo, tá muito bom, tá muito bom. Eu até fico ouvindo pensando assim, nossa, fui eu que fiz tudo isso. Foi o que conseguimos, né? Que maravilha poder ter feito. Eu não fiz nada disso, e sou de cuna. É a pouca informação que conseguimos tua, porque pedimos mais informação e não nos mandaram. Bom, vou fazer a primeira pergunta, tá bem?
Renato, em qual momento da sua vida te encontra esse filme atual que já terminou, não é verdade? Já fizeram no filme 2, o Nosso Lar 2? Já terminou as filmagens? Já terminamos de filmar Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Na verdade, eu não, porque eu ainda tenho que gravar as vozes do personagem André Luiz, que conduzem o espectador a determinados pontos da história. Então, em algum momento, deve me chamar para ir lá gravar. Mas, no geral, terminaram as filmagens e agora vem um processo longo, que é o processo de finalização, efeitos especiais, demora muito. É um processo demorado, tem que ter paciência. Tem que tomar água da paciência todo dia. Como você teve, assim, no momento da tua vida nesse filme agora? Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, veja só, uma vez o Dr. Bezerra de Menezes, ele mandou um medicamento para mim, para uma pessoa que estava naquele local onde eu não estava, e a pessoa perguntou, mas o Renato vai perguntar para que é esse medicamento. E o doutor Bezerra disse assim, precisamos parar a cabeça do Renato. A cabeça do Renato é um liquidificador industrial. Tanto que eu tenho hoje, depois aconselhado por nada menos do que Joana de Ângeles, há muitos anos eu faço terapia cognitiva comportamental com o mesmo profissional, porque eu precisava encontrar um profissional que entendesse a cabeça volátil de um artista, né? Ao mesmo tempo espírita, ao mesmo tempo assuntos mediúnicos, paranormais, tinha que encontrar essa pessoa. E Joana disse que eu não procurasse, que essa pessoa viria e veio, por causa exatamente disso. Eu comecei a ver, por exemplo, eu aprendi a colocar as coisas melhor em cada lugar, eu aprendi a colocar mais o meu foco no que tinha mais energia, o que tinha menos. Não adiantava você olhar para mim, por exemplo, e ver com admiração que com os meus olhos eu decorava um texto, com a direita eu escrevia algo, com a esquerda outra, entendeu? Ao mesmo tempo fazendo 3 coisas e tal. Isso é um perfeccionismo desnecessário. Mas eu jovem, eu tinha que aprender, tá ótimo, eu não me julgo por nada. Então, eu acho que assim, quando você vai fazer, por exemplo, um trabalho, um filme, uma peça, né, como um personagem mesmo, André Luiz, você tem que, por exemplo, estar o máximo preparado possível para aquela tarefa. Então, eu já vinha preparado desde antes do primeiro, a continuação do segundo. Eu não paro de trabalhar, é isso que eu quero dizer. Dizer, você tem que perguntar o que você faz entre uma coisa e outra. Se eu for responder para vocês, vocês vão ter que fazer uma live de 3 horas, que vocês vão descobrir, por exemplo, que eu não paro de impulsionar um trabalho social, o Sempre Viva, no Recife, que eu não paro de impulsionar o trabalho na comunidade do Morro de São Carlos, que é a Visão do Bem, que eu não paro de impulsionar o trabalho que eu faço desde jovem, que é um trabalho que começou numa comunidade chamada Parque União, não, era Favela do Juramento, e hoje é na comunidade da Galinha, entendeu? Esse tempo todo, esses trabalhos eles estão acontecendo à minha volta. Enquanto isso, eu estou fazendo teatro, eu estou viajando pelo Brasil afora. Enquanto isso, eu trabalhei na Broadway, eu trabalhei na parte da América Latina, eu fui a Orlando, eu fui a Miami, passei por Miami, fiz temporada em Portugal, fiz temporada em Suíça, na Alemanha, até chegar a Broadway. Então, na verdade, eu tenho uma equipe muito capacitada em torno de mim, então eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Agora, só que eu sou muito organizado. Então, exemplo, vou começar a filmar. Então, eu começo a desacelerar a minha agenda pessoal e, naquele período, eu fico à disposição só daquilo, entendeu? Então, agora, por exemplo, neste momento, eu estou retomando a minha agenda pessoal. Então, agora, o meu foco é esse. Que ótimo! Quanta informação, quanta atividade você tem, né? Não é verdade? Queríamos te perguntar sobre... qual foi a tua inspiração também para fazer parte dos filmes espíritas? Conta um pouquinho também para a gente.
Porque, veja só, primeiro eu me formei em belas universidades de arte cênica para me preparar para as tarefas que eu iria abraçar. Porque não adianta você querer abraçar a tarefa pela qual você não está preparado para ela, não é? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, eu tinha que estar preparado para essas tarefas. Então, me preparei muito fazendo aula de jazz, clássico, sapateado, aula de canto, aula de interpretação, aula, estudando. Eu fiz universidade, eu sou formado numa universidade. Isso muito jovenzinho me formei. Então, eu comecei a pensar o que eu queria dizer com aquilo que as pessoas diziam que eu tinha de material para dizer, né? Você pode falar muito, você tem muito conhecimento, você é capacitado, enfim. Então, eu comecei a pensar o que eu queria dizer. Eu queria falar para um grupo fechado, eu queria falar para milhões. E aí eu comecei a ver que o que eu queria mesmo era que a arte, os meus conhecimentos, os meus estudos, as minhas pesquisas, mas tudo que eu tinha me preparado ficasse à disposição de algo que pudesse tocar o coração de milhões. Cada um fala do seu grupo. Tem um que fala aqui para 10 pessoas, outro fala aí para 80, outro fala para 300, outro fala para 3. Eu queria chegar em milhões de pessoas para levar a doutrina. E foi o que eu fiz. Comecei a devagar, aprendendo e errando, acertando, até uma hora que eu consegui implantar no Brasil a ideia de que o teatro com temática espírita tinha qualidade como qualquer outro. Aí os canais foram se abrindo, mais público veio, eu fui fazendo mais sucesso, milhões de pessoas me assistiram, aí os convites para o cinema, aí eu comecei a fazer cinema com temática espírita, então o leque começou a abrir. Então, eu diria para vocês que de 10 anos para cá, eu comecei a abrir esse leque, quer dizer, né? Ao mesmo tempo que faz um espetáculo de teatro, está filmando e está participando de um podcast, ao mesmo tempo está decorando um texto. Então, hoje esse leque se abriu e ele vai por muitos caminhos, pela televisão, pela live, pelo cinema, pelo teatro. Lá atrás, não, ele era apenas no teatro, depois da televisão, depois do cinema e tal. É isso. É maravilhoso ver como a doutrina espírita está entrando por todos os caminhos neste momento, fazendo-se cada vez mais conhecida. Adoro conversar disso, porque eu acho que não, para mim é maravilhoso. Vou te fazer outra pergunta, então. Essas perguntas que eu estou te fazendo é do nosso grupo, que foram assim como escolhidas, tá? Para te fazer. Você acredita que, em tua opinião, em tua percepção, o que se acha de que o ser humano não consegue perdoar, amar ao seu inimigo? O que se tem para colocar-nos com respeito a isso? Primeiro, para você construir uma casa de 8 cômodos, você precisa começar pela base. Você não constrói uma casa se você não fizer uma base sólida, forte, resistente. A partir daí, você vai levantando as salas, os quartos, a cozinha, o banheiro. Depois, você precisa de um telhado resistente à chuva, ao sol, a ventanias, né? Você precisa construir. Se você fizer cada passo desse de construção sem pular etapa, você não vai ter dificuldade nenhuma de perdoar. Porque, veja só, você só perdoa quem te magoou. E só te magoou quem você autorizou, você permitiu. Então, assim, o outro pensa que te magoou, mas você não se permitiu magoar pelo outro. Então, não há o que perdoar. Como é que você vai perdoar uma pessoa que pensa que magoou você, quis ferir você, quis magoar você, e ela continua pensando que... e, no entanto, você não permitiu, não autorizou, você não se autorizou aquele sentimento. Então, não há o que perdoar quando você não se deixou tocar por aquilo que foi feito pelo outro. Então, na verdade, se o outro magoou, feriu, essa era a intenção dele, e ele conseguiu com você, então precisamos consertar os dois. Temos 2 problemas, não é um problema. O problema 1, daquele que magoa, que fere, que distrata, e o segundo, que se deixa ferir, se deixa magoar.
entendeu? Na verdade, você tem que criar uma couraça, uma fortaleza em torno de você e não autorizar o outro a te magoar. Então, por exemplo, como é que eu vou perdoar uma pessoa que, para ela, ela me magoou, mas ela fica pensando que me magoou, mas eu não permiti, eu não autorizei. Então, ela vai passar anos lá, talvez sofrendo, achando que me magoou. Aí, um dia, ela chega para mim e diz assim: ai, eu estou há 2 anos para te pedir perdão porque eu te magoei. Eu estou muito triste. Você fala, hein? Como? Aonde? Quando? Quer dizer, a pessoa já perdeu 2, além de ter cometido um equívoco sombrio e alongado, ela ainda ficou sofrendo durante 2 anos e você continua vivendo. Vai viver. Vai viver. Vai viver. Entendeu? Assim, você tem que viver. O outro tem que ficar pensando o quê? Entendeu? E também você não pode ser arrogante para dizer para ele, tá vendo só, você pensa que fez isso comigo. Não. Entendeu? Deixa o tempo passar, entendeu? Porque cada um de nós tem um estágio, um crescimento e um comportamento, entendeu? Então, não há o que perdoar quando você não se deixou magoar. Ponto. Não se Ótima deixa magoar explicação. pelo outro. Não se deixa ferir pelo outro. Às vezes, você tem que ser um pouco veemente, porque o silêncio é conivência, entendeu? Às vezes, é necessário que você chegue no outro com firmeza, para mostrar para ele que ele está equivocado e que você não autoriza ele a ser o que ele é com você. Então, eu digo para o outro, eu tenho conhecimentos de que você é assim com todo mundo que autoriza você a ser como você é. Você tem o seu direito de ser como é, com quem te autoriza. Eu não autorizo, porque o meu livre-arbítrio mando eu, na minha vida mando eu, na minha história quem conta ela sou eu, e eu não autorizo você a interferir na minha história, ok? Então, não use dessas artimanhas comigo. Então, às vezes, você tem que ser firme com o outro para ele saber que você sabe com quem está lidando, entendeu? Mas veja só, tem que tomar cuidado, porque às vezes, para responder à altura da pessoa, você tem que se abaixar até ela. Aí é perigoso, porque você vai ficar julgando os atos do outro e fazendo pior do que o outro, sendo igual ao outro. Não, você tem que mostrar para ele que você não é o que ele é, não faz o que ele faz, não faria o que ele faz, e mostrar com exemplos, sem arrogância, com simplicidade, com naturalidade, entendeu? E não autorizar, não autorizo. Não é assim que se fala comigo. Essa semana eu fui fazer uma compra, por exemplo, num lugar. Me aproximei do balcão e lá estava uma moça teclando. E ela não levantou o rosto para me dizer boa tarde. Eu continuei na frente dela em silêncio. Veja, é uma oportunidade de dar a ela um aprendizado que talvez... mas ela está muito cansada. Mas ela trabalha 8 horas por dia. Veja só. Quem não tem competência não se estabelece. Não aceite uma tarefa que você não é capacitado para ocupar. Se você aceitou a tarefa que é o atendimento ao público, capacite-se para essa tarefa. Claro. Então, eu não posso chegar na sua frente numa mesa onde você teria que me dizer, pois não, digamos que se fosse um atendente, eu vou ao médico, exemplo. Eu não posso chegar na sua frente e você ficar de cabeça baixa, teclando e tal. Comigo não funciona. Por exemplo, eu continuei parado na frente dela, era a minha vez de ser atendido, e fiquei em silêncio. E ela, de cabeça baixa, disse, fala, eu continuei em silêncio. Ela disse, pois não, eu continuei em silêncio. Aí ela se levantou para o que estava fazendo e olhou para mim. E eu disse, boa tarde. Tudo bom? Como é que você vai? Tudo bom? Que ótimo. Olha só, eu vim aqui porque eu precisava disso, sem tirar os olhos dela. Você entendeu? Aí, acho difícil que essa moça, em alguma circunstância, essa lição vai aparecer para ela, você entendeu? Ela lá na frente vai acontecer alguma coisa que essa lição ficou marcada na mente dela e ela vai se corrigindo, né? Vai fazendo as suas correções. Assim como eu também tenho que fazer as minhas correções, você entendeu? Não quer dizer nada. Claro. Por exemplo, o que eu mais gosto do meu terapeuta, o Dr. Carlos Eduardo, eu sempre digo isso. Eu sou uma pessoa muito fluente, com facilidade.
a minha cabeça ela desenvolve o tema com facilidade. Os amigos espirituais são muito generosos comigo e vão orientando daqui para lá, de lá para cá, mas ele sabe muito mais do que eu. Então, eu sou aluno e ele é mestre. Nós temos que saber na vida, quando você é mestre, tem os seus alunos, e quando você é aluno, e tem os seus mestres. Não misture as frequências, porque vai dar problema. Vai dar problema. Você querer se comportar como mestre quando você ainda é aluno. E, ao mesmo tempo, querer se comportar como aluno quando, naquele momento, você é o mestre. Você tem que saber que lugar você ocupa. Aí você começa a ver que as pessoas não te ofendem, elas não acontece nada, entendeu? A pessoa está falando, você está rindo, muito obrigado. Olha, gente, as redes sociais, quando bem aproveitadas, ela é uma aula. Imagine uma pessoa que tem milhões, milhares de pessoas seguindo para tudo quanto é lado, que é o meu caso. Eu sou atacado por religiões, gente intolerante, muito. Uma pessoa fala para mim assim, ai, que vídeo interessante, que mensagem linda, mas cuidado, hein? Você franze muito a testa quando você fala. Olha, um texto lindo. Eu gravei um texto lindo, eu parei aqui, decorei o texto é maravilhoso, segurei no pastor e nada me faltará. Foi esse texto que eu gravei. E olha que texto lindo, a pessoa diz, primeiro ela diz como o texto é bonito, como o texto me toca, mas atenção, aí faz uma crítica de 3 linhas. Olha o cuidado, o aprendizado para ser colocado em prática. Obrigado por sua opinião. Agradeço o que você disse. Sabe quando a pessoa volta a fazer uma crítica a você desnecessária? Nunca mais. Nunca mais. Porque, veja só, eu estava comentando com um amigo meu, na hora que eu parar de franzir o meu rosto, eu tenho que parar de ser ator. Porque o ator usa a máscara dele para se comunicar. Eu não quero que coloque botox no meu rosto, eu não quero que mude minha face, eu não quero fazer cirurgia plástica, eu quero que apareça no meu rosto a minha história, a história que eu construí nessa encarnação. E para viver os personagens, eu preciso de cada músculo facial funcionando muito bem. Então, desculpa, a crítica dela não procede. É infantil, desnecessária, né? Isso colocando no alto. Mas aí é que está o cuidado. Ela mandou pau em cima de mim, né? Mala, cutucou com vara curta e eu disse, obrigado pela sua opinião. Agradeço o que você disse. Muito obrigado. Nunca mais ela voltou a usar 5 linhas, das 5 ela usou 3 para derrubar e 1 para agradecer. Você entendeu? Então, às vezes, na vida, o maior ensinamento é o silêncio. Está na dúvida? Faça silêncio. E observa que a resposta virá para as melhores soluções e as melhores decisões. É isso. Obrigada. Agora eu tenho umas perguntas aqui também, que foi o grupo que fez, e eles queriam saber o seguinte, segundo a tua experiência, como converter a doutrina espírita, a teoria espírita, que acumulamos cada ser na vida, em prática, para colocar em prática, viver tudo isso. Como é difícil, não? Porque a teoria é linda, é maravilhosa, uno lê os livros e queda fascinada, encantada, em nosso hogar, tantos outros. Mas na hora de colocar tudo isso em prática, como é difícil, né? Como a gente tem que... Realmente, é como você falou, a tua disciplina, a tua autoconhecimento, acho que isso ajuda muito. Não sei o que você opina. Em primeiro lugar, anota o que eu vou dizer. Não tenhamos pressa, mas também não percamos tempo. 1. 2. Tire essa culpa milenar que está nas suas costas. Você fez porque era ignorante. Quando você não sabia, você fez. Agora que você sabe, você não faz mais. Então, arranca essa culpa milenar que as religiões radicais e interesseiras em resolver os seus próprios problemas e criar suas fortunas e templos milionários e luxuosos, que Deus não precisa disso, nem Jesus, não é? Tira essa culpa que colocaram em cima de você. 2. 3. Quando você... Quem não tropeça, quem não cai, é porque não saiu do lugar. Então, tropeça, cai, levanta.
E, para encerrar, não fica do lado de cada calçada observando o outro lado da calçada. Eu gravei esse texto, que é do meu queridíssimo De Luca. Dê o primeiro passo. Você não pode ficar pensando como é que eu vou atravessar desta margem do rio para outra, desse lado da calçada para o outro, apenas do lado de cá observando. Você tem que dar o primeiro passo. Aí você vai chegar do outro lado. Enquanto isso, só a prática faz você aprender. E enquanto você vai aprendendo, não se joga a culpa nas costas. Você vai tropeçar, você vai cair, você vai levantar, mas você vai notar, num tempo, lá na frente, que havia um tempo em que você tropeçava, demorava 10 minutos para se levantar. Houve um tempo que você tropeçou e demorou somente 5. Houve um tempo que você tropeça e demorou 1 minuto. E que hoje, quando você erra às 8 horas, você se corrige às 8 horas e 3 segundos. Você aprende a ter mais a destreza na correção. Mas Kardec deixa muito claro isso, a natureza não dá saltos. Então, não queira ser o que você não é. Não dá saltos. Vá no seu tempo, mas também não fica parado, olhando a calçada. Vá no seu tempo, entendeu? Você não tem uma vida para viver, você teve muitas e terá muitas outras vidas para viver. Nessa, você não pôde se especializar tão bem no inglês, na próxima poderá. Nessa, você não conseguiu corrigir um vício de comer carne, porque não é bom, mas na próxima você já não come. Mas nessa, por exemplo, eu já não gosto de comer, então eu já passei pela outra. Quer dizer assim, admira a conquista que o outro fez e, se for o melhor, copia. Não tem vergonha nenhuma copiar um colega que é assertivo. E se tiver um exemplo, dê para o outro, ensine ele a seguir o caminho. Compartilhar. Compartilhar sem julgar. Sem julgar. Cada uma coisa no seu tempo, a natureza não dá saltos, mas lute. Tem que lutar. Eu tenho alguns vícios, alguns problemas que eu não consegui corrigir talvez tão bem assim. Tem outros que, se for de 0 a 10, talvez eu tire uma nota muito boa. E nas outras, não. Então, eu vou te responder, para finalizar essa pergunta, eu vou te dizer para você o que eu digo para todo mundo. Quer me julgar? Ok, você tem todo o direito de me julgar. Me julga pelo conjunto da obra. Aí você volta com o resultado. Não me julga por um ato, não me julga por uma ação, não me julga por que você me viu, sei lá, numa situação qualquer, ali que eu cometi um equívoco. Mas você gosta de julgar. Você quer julgar. Você vai ficar se roendo de sofrimento se você não julgar. Me julga pelo conjunto da obra. Olha toda a obra do início até a idade de hoje, e aí você vai ver que mesmo numa escola normal, quando chega o final do ano, o aluno passa pelo conjunto das notas, a soma total de todas as notas dá a ele uma nota única que levará ele para o ano seguinte. Então, eu acho assim, se a soma das nossas notas, cada um aqui individualmente falando, se a soma das nossas notas, uma você tirou 3, mas na outra você tirou 9, numa você tirou 4,5, mas na outra você tirou 10, né? Então, mas você melhorou um pouquinho, a que você tirou 3, você já pulou para 5. Aquela que você tirou 5, você conseguiu passar para 7. A soma delas todas deu uma média geral de 8,5, 7,2. Mas só deu 5,1. Meu Deus, Renato, só deu 5,1. Eu passei raspando. Eu passei raspando, mas passou, porque 50 mais 1 é maioria. É isso que você tem que pensar. Se eu tenho uma empresa e eu sou dono de 51%, eu sou majoritário. Eu sou 50 mais 1. Então, lute para pular para 52, 53, 60, claro. Mas se você passou raspando, agradeça, passou. 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 Então é isso, faça isso com você e você vai ver que você vai viver muito melhor, porque os amigos espirituais não estão aqui para que você sofra. Eles estão para te ajudar a ser feliz, a resolucionar os seus problemas, a resolver os problemas, ajudar, intuir, falar, explicar, entendeu? Aí você vai conseguir grandes vitórias. Obrigada, obrigada. Eu acho que o que você respondeu foi tão certo, não sei para os outros, para mim me serviu muito. Apesar que a pergunta não tinha sido eu que tinha feito, mas
me serviu muito. Aqui também perguntamos assim o seguinte: que impacto você espera obter com o lançamento desse filme Nosso Lar 2, em tempos de transição, nesses tempos que nós estamos passando desse mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração? Veja só, eu não crio expectativas, mas não deixo de trabalhar pelas melhores, entendeu? Então, o que acontece, por exemplo? Se vocês estão ouvindo os gritos aos fundos, é o povo brasileiro gritando contra o presidente, viu, gente? Só para vocês saberem. Eu até pedi para fechar a janela. Gritando contra o plano atual. Aí, o que acontece? É a liberdade do povo, tem direito, não é? O que acontece, por exemplo, eu não sei o que vai acontecer lá na frente, por exemplo. Digamos, esse final de semana, eu nem sei se vocês vão assistir, mas se não vão, corram para assistir. Eu vou me apresentar online esse final de semana com o espetáculo sobre a vida do Divaldo, o Semeador de Estrelas. Vocês estão sabendo disso? Não sabia. Não? Então se juntem correndo, gente. Nesse sábado e domingo, vai ter um horário flexível. Você vai poder assistir no telefone, no tablet, no computador, ou jogar para a sua televisão em imagem grande, que é apenas o Semeador de Estrelas, que é um espetáculo que eu fiz. Eu fui a primeira pessoa que Divaldo Franco autorizou contar a vida dele, e depois isso aí foi tirado e feito filme da vida dele, que foi um grande sucesso. Então, vocês têm contato com a Alessandra, minha produtora, não tem? O telefone dela, tem? Através da Janete. Então, fala com ela, porque vocês têm, por exemplo, na verdade, aquilo ali é tudo muito profissional, viu, gente? Então, tem uma transmissão, tem uma empresa. Ali, os ingressos são muito baratinhos em relação ao Brasil atualmente. O ingresso é R$20. Porque você tem que pagar transmissores, tem que pagar cartões, tem que pagar. Tem que pagar todo mundo que tem direito de receber, direitos autorais, atores, músicos. Tem que pagar, e tem que pagar mesmo, tá certo. Os direitos têm que ser respeitados. Mas, olha, não percam, gente. Virem-se e consigam assistir esse final de semana, em algum momento, o espetáculo Semeador de Estrelas, porque ele é uma aula da doutrina espírita. O espetáculo é muito bom, com uma música linda. Eu estou contando dele por quê? Quando eu decidi que faria a apresentação online nesse final de semana 27 e 28, sábado e domingo, com flexibilidade do cara assistir no telefone, vai receber o link do telefone dele, ele aperta, vai assistir. Com flexibilidade para ele jogar para a televisão, com flexibilidade de horário, ele pode começar a assistir às 8, 8h15, né? 9 horas. Que horas são aí agora? Aqui estamos 1 hora menos. Aqui são aí são 7h30. Então, imaginando o seu horário, que é 19 horas, 19h30, você vai poder assistir ele, por exemplo, 19h30, né? 19 horas, 20 horas, né? 20h30, 21h30. Olha, você vai ter 3, 4 horas para assistir. Quando comecei, eu falei, vamos fazer para ajudar os técnicos que estão passando dificuldade. Na hora que você começa, você fala, meu Deus, aonde foi que eu me meti? Será que isso vai dar certo? Aí aparecem 10 pessoas que compram. Renato, você vai fazer o espetáculo, eu quero assistir. Aí compra lá. Uma amiga minha comprou 18 ingressos. Aí o outro falou, Renato, blá, blá, blá. E aí o que você faz? A expectativa é o trabalho. É isso que eu quero responder. Hoje, se eu falar para você, por exemplo, do primeiro dia que começou até o dia de hoje, agora no Brasil, já é casa lotada. A casa já está lotada, já é lotado. É que no online cabe mais gente, mas já é uma grande lotação, digamos, isso que eu quero dizer. Mas quando começou, foi só a minha amiga que comprou 3. Então, a minha expectativa é que pode ser um grande filme que vai contribuir para todo mundo, que vai acrescentar um passo à frente do que já foi feito até hoje. Mas até o dia dele tem que se trabalhar. Porque aí a expectativa, ela não é frustrante no sentido, se não der certo, você tem certeza de que você deu o seu melhor. Entendeu? E se der certo, você vai ter certeza que você deu grandes contribuições para que desse certo, entendeu? Então, os espíritos precisam de gente empenhada, focada, objetiva. Então, na minha mão, entregou, é tarefa cumprida. É tarefa cumprida. Que e maravilha. às vezes eu estou cansado, às vezes eu estou exaurido,
eu falo com a espiritualidade, coloca aqui nessa água daqueles energéticos que eu desconheço, para poder ficar com energias saudáveis. Às vezes eu tenho que parar 3, 4 dias, por exemplo, tem amigos meus que têm hotéis. Eu peço 3 dias assim de cortesia, 0800, né? Cortesia. Vou lá, fico 3, 4 dias no hotel da minha amiga, no meio da mata de Petrópolis, e fico lá respirando, fazendo yoga e conversando. Aí me recarrego, entendeu? Então, a minha expectativa é essa. Trabalho, 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 trabalho incansável, ininterrupto, constante. Porque aí você não tem dúvida de que você trabalhou para isso, entendeu? Mas depois se juntem, gente, assistam o Semeador de Estrelas. Vamos assistir. Não percam, gente, não percam. São 4 atores do palco, é todo musicado. A história é engraçada, é emocionante. A história do Divaldo teatralizada. No Brasil, foi um sucesso avassalador, sei lá. 500 mil pessoas assistiram ao espetáculo, tanto que os cineastas correram e quiseram os direitos para filmar, entendeu? Mas eu fui lá, o primeiro a acreditar na vida do Divaldo Franco. Que lindo, não? Que Deus te dê muita força mais. Eu vou fazer só, acho que a última pergunta, porque nós já estamos mais ou menos em cima da hora aqui. André Luiz, na sua última encarnação, a gente sabe que ele foi um médico, um grande aporte para a medicina no Brasil e para outros países também. Por que você acredita que é tão difícil para os médicos e a medicina em geral, hoje em dia já está muito melhor, e eu creio que aí no Brasil, com maior razão, aceitar a existência do ser espiritual, que nós não estamos formados só desse corpo, senão que é um espírito, um perispírito e um corpo físico. Seria tão bom se tratasse esse ser, né? Pero, o que você fala? Veja, ele era médico, mas ele não era missionário da medicina. A medicina como um todo, os médicos, enfermeiras, os que fazem instrumentadores, os que atendem pós-cirurgia, durante a cirurgia e tal, tem que saber que essa é uma tarefa missionária. E aí, se ele vê dessa maneira, por exemplo, eu tenho um dentista que é assim, e aí eu tinha um problema para resolver, e ele disse, nossa, não vai ser fácil tirar isso daqui. Eu disse, não vai ser fácil se nós não nos lembrarmos que você tem uma mão com conhecimento e tem outros desencarnados que têm tanto conhecimento quanto você. Então, Cláudio, não faça isso sem a mão da espiritualidade. Eu sabia que era um problema, entendeu? Era um implante que eu tinha feito e que tinha dado alguns problemas ali, um problema. E aí ele disse, mas é antigo, eu não acho a peça. Ele dizia, peça para procurar que alguém vai achar. E acharam, finalmente, uma peça meio cambaleadora, que não era bem a peça, e eu disse, tenta que você consegue. E em 2 minutos ele tinha tirado de lá. Você entendeu? Por quê? Porque é missionário. Agora, nós também precisamos dos médicos mais tecnocratas, mais físicos, menos crentes, porque com as pesquisas que eles fazem de 2 mais 2 multiplicado por 4 dá 36, tem salvado muitas vidas no planeta também. Então, cada um no seu lugar. Porque, por exemplo, ele chega e com a mão técnica dele ele faz uma cirurgia precisa e salva uma vida, mas a enfermeira é missionária. Ela põe a mão em cima, ela faz o melhor curativo, está sempre de bom humor, o paciente dela ele fica rezando para ela chegar logo no parto e tal. Então, assim, sabe aquela música que tinha pequeno, quando a gente era pequeno aqui no Brasil, cantava Xoxua, cada macaco no seu galho, Xoxua, cada macaco no seu galho. Que cada um fique no seu lugar, fazendo com honestidade, que é o que interessa. Com honestidade o seu trabalho. Então, a atendente é muito boa, o médico é mais missionário, a enfermeira é mais tecnocrata, mais o cara que faz a radiografia é mais dócil. Juntando tudo, cai na mão de Jesus, você entendeu? Então, mas eu ainda acho que, eu não tenho dúvidas de que seria maior se todos entendessem que essa é uma profissão
missionária. Missionária. Assim como a do artista também é. Sabe qual é a complicação? Quando você, tipo assim, você faz um concurso para um hospital. Você é informada que o salário, por exemplo, é de X mais Y. E você faz e passa. E depois começa a reclamar do salário. Deixa para uma outra pessoa que talvez agradecesse por aquele salário modesto. Não acho que os médicos sejam bem pagos. Ninguém é bem pago no mundo, no Brasil, gente. Em qualquer lugar do mundo. As pessoas falam na Europa. Na Europa também é história, gente. Neguinho ganha lá 500 euros, que mal dá para pagar um apartamento de 450 e sobra 30. Eu conheço a história. No Brasil, nós temos problema como tem no Peru, no Chile, na América Latina toda, como tem em qualquer lugar. Claro. Mas tudo ficaria mais fácil se cada um de nós, ao abraçar a nossa tarefa, tipo assim, exemplo, se eu aceito fazer um espetáculo, um trabalho, aquele salário que me ofereceram pelo meu trabalho é 80% menor do que eu deveria receber de piso salarial, mas eu aceitei. Eu não chego lá e dou apenas uma lágrima, meia emoção, metade do texto, entendeu? E faço de qualquer jeito. Não. Eu dou tanto para eles quanto eu dou para qualquer lugar que pagou, quanto pagou ou não pagou. Tem gente que entra, por exemplo, na minha rede social e diz: Renato, você vai estar próximo da minha casa, no teatro e tal. Sou muito sua fã, queria muito te assistir. Mas eu estou desempregado, meu marido está doente, blá, 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 blá. Aí eu escrevi embaixo: quando você quer assistir? Eu gostaria muito de assistir no domingo. Quem você quer te levar? Eu queria muito que meu marido fosse e os meus 2 filhos adolescentes. Pois então, você procure fulano, que você é minha convidada. Eu acabei de te convidar para assistir junto com o teu marido. Claro que eu faço isso na intimidade da internet. Eu não sou abusado, digamos. Não abusam de mim por causa disso, viu, gente? Todo mundo vai pedir. Não abusam de mim, não. Hoje mesmo eu respondi isso com uma moça. A moça falou: nossa, Renato, eu estou trabalhando numa empresa que eu recebo todo dia tal, e eu quero demais assistir o Semeador de Estrelas. Eu digo: você acabou de entrar para assistir. Você me deixa o seu número, que alguém vai falar com você e você vai assistir o espetáculo. Aí ela mandou uma mensagem logo depois, aos prantos de áudio, e dizendo assim: mas eu vou receber o meu dinheiro, mesmo que seja no dia 10, eu vou pagar. Eu digo: essa parte não interessa muito na conversa, querida. Interessa que você assista o espetáculo. Essa parte é depois. Depois a gente vê como é que fica. Então, por quê? Porque você não pode deixar uma porta fechada para quem não pode entrar por ela. Então, qualquer profissão, antes de tudo, você tem que agradecer por ela, abraçá-la como uma missão. O resto virá até você. O suficiente para sobreviver com dignidade, o seu trabalho agora. Agora, você aceitar um trabalho num local, eu conheço muitos casos, vocês devem conhecer mais milhões aí na cidade de vocês. O cara aceita trabalhar um plantão de 18 horas e negligencia, falta, arruma atestado e deixa a população. Para que aceitou aquele trabalho? Está cheio disso em todos os lugares do mundo, não é só no Brasil. Então, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, faça com devoção, faça com amor, porque a parte que lhe cabe virá até você, não tenha dúvida. Papai do céu não deixa nada grátis, é lei, causa, efeito. Efeito das causas ou causas que você produziu. Ação, reação, reação das causas ou das ações que você mesmo produziu. Então, você vai receber uma reação, porque você promoveu uma ação. Então, você não vai receber serpente, vai receber peixe. Não vai receber um galho, vai receber um cobertor. Se a lei diz que vai e volta, você não vai ficar desprotegido, nem a sua família ao longo da vida, porque você foi missionário. Não, você vai ter o suficiente para viver uma encarnação com dignidade, com honestidade, cumprindo com a sua tarefa. Entendeu? Eu não promiscuo, eu não vendo, eu não coloco minhas qualificações na mão de gente irresponsável, porque na minha mão é com responsabilidade. Faça isso. E a vida vai caminhar naturalmente na sua direção. Obrigada, muito obrigada. Não sei se podemos fazer alguma outra pergunta mais ou já estamos com o tempo
Mais umazinha pode, depois eu tenho um compromisso. Tá. Aqui tem uma que fala o seguinte, a gente sabe que os atores estudam a fundo o personagem que vão interpretar, para identificar-se com ele, para vivê-lo, o que você já tinha falado no começo. E em cena, você diria que através desta obra, você conseguiu alguma mudança na sua vida? Te mudou alguma coisa? Ou você já sabia, já tinha os conhecimentos, já praticava? Eu acho que você já era um praticante já nato, quase. Lembre-se de que o bebê tinha um papelzinho enroscado na mão, mamãe abriu a mão para ver o que estava escrito assim: sei de onde vim, sei por que vim, sei para onde voltarei. Só vai me amparando, na hora que eu começar a andar, eu vou embora. Entendeu? Então, eu tinha consciência. Então, espírita, consciente, com conhecimento, por toda a vida. Por toda a vida. Agora, quanto aos personagens que eu incorporo, digamos assim, o Divaldo no Semeador de Estrelas, o próprio Divaldo me assistiu 2 vezes fazendo Semeador de Estrelas, ele disse: Renato, olhando para o palco com firmeza, eu não sabia se você era eu ou se eu era você. Que espelho. A mesma dedicação eu dei para André Luiz. Eu formatei meu corpo, emagreci até ficar do tamanho dele, eu deixei o bigode crescer, envelheci o cabelo, envelheci o bigode, enfim, para ser ele. A mesma dedicação eu dei ao Adão no espetáculo Encontros Impossíveis, que eu fiz fora do Brasil, que eu fiz na Broadway. Cada personagem tem que receber de mim o melhor de mim. Entendeu? Eu não vou dar o mais... Não, eu vou dar o melhor que eu tenho para dar para cada um. E cada um que chega na minha vida, eu sempre me lembro que aquele personagem está ali no 10º degrau comigo, mas que foi do 1 ao 9 que me ajudaram a chegar nele. Então, eu me viro para trás e reverencio o 1, o 2, o 3, o 7, até o 9, eu reverencio em gratidão, porque eles me trouxeram até o 10º, digamos que seja o Divaldo. Depois eu chego no 14º, eu viro para trás e reverencio todos eles, porque eles me ajudaram a chegar a ser o André Luiz do nosso lar. Então, cada personagem tem que ter de mim o melhor, a minha reverência e gratidão. Porque, se, por exemplo, o próximo que eu vou fazer está no degrau, digamos, 20, eu tenho que agradecer ao 18 e ao 19 por me levarem até ele. Então, eu coloquei todos os conhecimentos que eu tinha em prática nas mãos do personagem André Luiz, porque eu já tinha ouvido a obra, porque eu era amigo de Chico Xavier, eu tinha estado com o Chico Xavier várias vezes, porque eu sou amigo do Divaldo, converso com o Divaldo toda hora, e eu tinha que dar o meu melhor para o público, para todo mundo, porque de mim não tinha desculpas, eu sabia o que estava fazendo. Eu só tive que formatar meu corpo. O rosto dele é mais afilado, emagrece, o cabelo dele é mais assim, puxa, ele é mais conciso, passamos, dando o meu melhor. Eu espero ter dado, gente. Eu fiz o que eu podia. E espero ter dado o meu melhor. Eu tenho, pelo menos, a ingenuidade de achar que dei o meu melhor. Eu tenho certeza que sim. Muito obrigada por toda a tua dedicação também, a tua profissão, que também é uma bênção, e também a doutrina espírita, que para a gente também é tudo. Obrigada, muito obrigada por esse tempo que você dedicou também para a gente. Imagina, eu agradeço a você, aos amigos que estão nos ouvindo agora ou nos ouvirão em seguida nas plataformas, claro, que sigam o meu Instagram. Nesse momento, nós estamos ao vivo, é isso? Sim. Então, que sigam o meu Instagram, @Renato Prieto Ator, Renato Prieto Ator, porque lá você vai saber das novidades em primeira mão, né? @Renato Prieto Ator. Sigam lá. E eu também, no meio do caminho, gravei uma série chamada Viver de Novo, deve vir para o stream também, é um documentário. Gravei também minha participação no documentário Chico Xavier para Sempre, em homenagem aos 20 anos do Chico Xavier, está em outubro, no Brasil. Certo. Já terminei de gravar Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que logo vai para o cinema, agora falta colocar a voz. Estou, no momento, fazendo essa apresentação do espetáculo que eu comentei com vocês, da vida do Divaldo, e venho mais adiante com um novo espetáculo, chamado Chico Xavier para Sempre,
totalmente diferente de tudo que as pessoas viram, não é biográfico, é um espetáculo contundente. Vou ensaiar, começar a ensaiar para estrear nos próximos meses. E estou em conversa entre a Europa e o Brasil para também vir protagonista de um grande filme, também de temática espírita, que deve se chamar Vidas Passadas, Past Life, né? Ainda estamos em conversação. Então, como é que você vai saber disso aí tudo? Acompanhando o meu Instagram, Renato Prieto Autor, e eu vou contando para vocês. Espero que vocês todos tenham sido contagiados aí, no sentido de se juntarem e assistirem o Semeador de Estrela, porque vale a pena, é muito bom, tá bom? Uma boa noite, obrigado. Se vocês viram algum equívoco que eu comentei, me perdoe. Eu sou falho, como todo mundo, eu não sou perfeito, eu não ponho na conta da doutrina, ponho no meu CPF, eu sou um ser humano igual a todos vocês. Uma boa noite, obrigado. Obrigada a você, que Deus te ilumine, que te dê muita saúde, paz, alegria, realização, que você possa ser sempre essa pessoa assim especial, que nos está trazendo a doutrina, dando oportunidade a tanta gente de conhecer um pouco mais disso, através da arte. A gente vai trabalhando e aprendendo juntos, gente. Eu sou um operário como todo mundo, um aprendiz como todo mundo, juntos, né? Caminhando, a gente vai aprendendo que a gente sempre se reverencia, abaixa a cabeça diante dos nossos amigos e protetores. Eles são os grandes mestres, eu tenho aprendido muito com todos eles, nos ensinam muito. Uma boa noite, obrigado. Nos encontraremos no futuro. Boa noite, muito obrigada. Se Deus quiser. Tchau.